A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva, poderosa e eficaz. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Vamos ouvir? Vamos ouvir a voz do Mestre? Estamos em 1 Samuel capítulo 22, do 1 ao 5. Depois vamos falar em 1 Reis 18, verso 4. O título de hoje é Tem hora que Deus nos esconde. Às vezes você não entende porque você não passa da lei. É Deus te escondendo, te livrando de olhos maus, de armadilhas, de planos malignos. A gente vai ver aqui numa situação muito difícil de Davi, Deus escondendo ele. Davi, ontem a gente leu que ele se fez de doido e o rei não queria ele ali, né? Foi uma atitude de prudência, com certeza que veio da parte do Senhor, porque seria o futuro rei de Israel. E se ele morresse, ele não seria. Então era necessário esconder ele, porque ele não era rei ainda, e ele estava diante de um rei. Então ele se fez como doido, do canto da boca escorrendo, como se diz, saliva, mas era o agir de Deus na vida dele. Ali foi prudência. Hoje a gente vai ver que tem hora que Deus nos esconde, como fez Davi, quando ele saiu da presença daquele rei dando uma de louco. Porque ali tinha uma pessoa de confiança, um general de Saul, um soldado. Então, era necessário que ele se fizesse de doido. 1 Samuel 22, a partir do 1. Davi esconde-se na caverna de Adulão. Veja que situação. Seria um rei, mas agora estava escondido numa caverna, porque não era tempo dele ser rei. E adversário dele forte, como Saul, que agora odiava ele, queria matar ele. Então Deus dá direcionamento, Deus esconde, Deus protege, Deus esconde. 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, e mais nada nos atingirá, porque Deus cuida de nós, para que na hora certa a promessa venha a ser cumprida. Amém? Se você não sai de onde está, se você não entende, mas você sabe que você tem inimigos, não que você criou, mas que o adversário da sua alma e da minha criou, então fica onde você está. Não é o tempo de Deus te exaltar. A Bíblia diz que a gente louva a Deus no secreto e Ele nos exalta em público, mas no tempo. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E o viram os seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. Veja que a família de seu pai soube. Também uma estratégia divina. Porque Deus sabe quando você está escondido, mas está na solidão. Deus sabe quando você está escondido, mas a sua alma lateja de dor. E não é o que você quer. Ele cria situações para a pessoa certa te visitar. Louvado seja o nome do Senhor. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Davi, de ficar só, agora ficou com todo tipo de homem, pessoas de amargura, pessoas que deviam, vamos dizer que matadores. Era necessário para ele criar uma equipe de soldados. Não é verdade? Isso aí também era uma permissão de Deus. Deus faz isso? Não, mas Ele permite. Porque Davi estava só. Seus irmãos não eram homens de guerra, seu pai não era homem de guerra. E ele precisava de uma equipe. A Bíblia diz que é melhor 2 do que 1. Fala quando se trata de marido e mulher, né? Porque se um cair, o outro levanta. Mas no caso de Davi, com certeza, ele precisava de uma equipe grande. Agora ele seria o líder desses soldados. Vamos botar o nome desses homens, soldado, e ele de general. Porque aí ele ia se fazer mais conhecido ainda. Porque Deus tem estratégia para esconder. E também Deus tem estratégia para depois honrar. Esse Deus é lindo. O poder dele está acima de tudo e de todos. Ele faz coisas que eu e você nem imagina. A Bíblia diz que ele traz à existência o que não é. O que não existe. E o que não é, ele faz ser. Então deixa Deus trabalhar. E foi Davi dali a Mispa dos Moabitas e disse ao rei dos Moabitas:
Deixa estar meu pai e a minha mãe convosco, até que saibam o que Deus há de fazer de mim. E ali ele foi esse rei para pedir que ele tomasse conta do pai dele, da família dele. Porque ele agora não podia ficar entre a família. Porque ele agora tinha um rival, uma pessoa que a odiava, que era o rei Saul. Mas ele foi tão bom que ele pediu para que esse rei cuidasse de sua família. E a gente sabe que seus irmãos criticaram quando ele chegou lá, que estava que Golias estava ali aterrorizando todo mundo naquele deserto. Davi o matou. Seus irmãos teve inveja dele, mas agora está ele pedindo ao rei para que seus pais e seus irmãos ficassem com o rei Amispa. Deus sabe trabalhar, não é verdade? E trouxe perante ele o rei dos Moabitas, e ficaram com ele todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Veja que ali ficaram com o rei. Porque Deus sabe trabalhar. Eu não sei qual é a sua situação, mas Deus manda pessoas certas para te ajudar, para tirar do esconderijo de Absalão. Como é que Davi foge de Gate, né? Esconde-se na caverna de Absalão. Deus tem suas estratégias para tirar. Tenha calma. Ah, Beto, eu estou numa caverna, enfraqueci na fé, Deus vai te tirar daí. Se Ele vê no seu coração que você quer sair, Ele vai te tirar. Porque Ele está te escondendo do mal e vai te tirar. Porém, o profeta Gade disse a Davi: não fique naquele lugar forte. Vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Ainda teve alguém, um sacerdote, para o aconselhar, para que ele saísse dali e fosse para outro lugar. Aí ele vai para Judá. Se você parar para pensar, cada lugar que ele saiu de um esconderijo para outro, mas criou fama. Ali naquelas saídas, naquelas vindas dele, naquelas idas dele, ele se apresentava. E junto com esses homens, fizeram um grande batalhão. Isso aí era tudo providência de Deus. Porque mesmo esses homens desgostosos, angustiados, mas ali foi criado um elo, uma família. Um homem de guerra junto com seus guerreiros. O Senhor sabe trabalhar. Se eu e você não está entendendo agora, lá em João 13:7 ele diz: o que eu faço hoje você só entende amanhã. Então vamos descansar, porque Deus esconde. Olha o que diz aqui em 1 Reis 18:4. A gente sabe que Jezabel mandou matar muitos profetas do Senhor, mas escuta aqui o 4. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e sustentou com pão e água. Veja que Obadias escondeu esses profetas de 100 em 100 e sustentou eles com pão e água, porque Jezabel tinha matado outros. Porque o Senhor tem Obadias, para cuidar de você. Tem um Obadias para cuidar de mim. Ele esconde na hora da dificuldade. Ele esconde na hora do sufoco. Ele esconde na hora que o adversário está procurando. Ele esconde na hora do mal. E 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nada nos atingirá. Porque o Senhor envia anjo a nosso respeito para nos guardar e nos livrar de todo mal. Glória para Jesus. Veja aqui, do jeito que Obadias fez com esses profetas, aqui escondeu e sustentou ele a pão e água nessa caverna, o Senhor também cuidava de Davi. O Senhor era com Davi enquanto ele fugia de Saul. O Senhor era com Davi com esses homens. E ali com certeza Davi, cada vez que saía de um lugar para o outro, tinha experiência, porque o Senhor cegava o mal dele, protegia ele e sustentava ele nas horas mais difíceis. É o que o Senhor faz comigo e com você. Então descanse. Ele está te escondendo. Só vai de você ser exaltado e aparecer em público no tempo certo. Amém? O que ele faz hoje, você e eu vai entender amanhã. A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.